Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. A lei de licitações é um dos assuntos desta edição. E ainda, especialista orienta servidores sobre o que fazer na aposentadoria. E a Escola Superior da Magistratura oferece cursos de especialização na área do direito para magistrados, servidores e outros profissionais. Muitas pessoas encontram dificuldades na hora de parar de trabalhar. O que fazer na aposentadoria ainda é dúvida para muita gente. O tema foi assunto da palestra promovida pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal de Justiça do Ceará por meio do projeto Valorização do Servidor. Guirlanda Ponte, coordenadora do Programa de Ação Integrada para o Aposentado, gerenciado pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado, falou sobre os desafios da aposentadoria e reforçou que é necessário se planejar para essa nova etapa. Se você não se preparar, não souber o que lhe espera, isso pode traumatizar muitas pessoas, causar depressões e problemas familiares, né? Então a gente trabalha de um modo holístico, inclusive até com as famílias também. A gente está fazendo palestra nas unidades e nós temos com a assessoria do Sebrae, quem quiser montar um pequeno negócio. Então, assim, ele é bem amplo. Foi o norte para que se comece a pensar em se aposentar, porque se aposentar é um prêmio, é uma conquista. Então você vai aproveitar o seu tempo disponível para fazer o que você quer sem amarras. Eu gosto de ler e gosto de escrever, e é isso que eu devo continuar fazendo. A palestra foi realizada no dia 22 de novembro, no auditório da Corregedoria Geral da Justiça. De acordo com o chefe do Serviço de Treinamento, Rômulo Justa, promover atividades de valorização de magistrados e servidores faz parte do Plano Estratégico 2010-2014 da Justiça Estadual. Essa ação faz parte de um projeto que se chama Programa de Valorização do Servidor. E ela é o início de uma série de ações voltadas à preparação para a aposentadoria aos servidores do tribunal. A ESMEC, Escola Superior da Magistratura do Ceará, foi criada para capacitar juízes e desembargadores. Os cursos são voltados também para servidores do Judiciário, demais operadores do direito, professores universitários e outros profissionais. A instituição de ensino foi criada pela Lei nº 11.203, de 17 de junho de 1986, com o objetivo inicial de capacitar magistrados. O regimento interno da escola, elaborado pelo desembargador Júlio Carlos de Miranda Bezerra, teve a aprovação do Pleno do Tribunal de Justiça do Ceará em junho de 1988. A missão da ESMEC é formar magistrados com visão atualizada e crítica da ciência jurídica e de outras áreas do conhecimento, desenvolver consciência dos problemas locais, nacionais e mundiais, além de criar a competência necessária para a busca de soluções comprometidas com a justiça social. Antes direcionada apenas a juízes e desembargadores, a escola ampliou a atuação para formar servidores do judiciário, demais operadores do direito, professores universitários e outros profissionais. Para oferecer cursos de especialização, a ESMEC firmou parcerias com a Universidade Federal do Ceará e com a Universidade Estadual Vale do Acaraú. Em 2008, assinou convênio de cooperação internacional com a Universidade Americana de Sanford. Também em 2008, a escola foi credenciada pelo Conselho de Educação do Ceará e conquistou autonomia acadêmica para expedir certificados de conclusão de curso. A entrega dos primeiros diplomas ocorreu em 2010. Ainda em 2010, foram ofertados os primeiros cursos para magistrados na modalidade de ensino à distância, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e com a Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Em 2013, a ESMEC passou a fazer parte da rede estadual de escolas de governo. Entre as atividades desenvolvidas pela ESMEC estão a publicação da revista eletrônica DIC, da revista Temes e o gerenciamento do acervo da Biblioteca Juiz Roberto Jorge Feitosa de Carvalho. A biblioteca possui 12.857 exemplares, entre livros, periódicos, monografias, enciclopédias, dicionários, coleções, anuários, catálogos, guias, obras raras, CD-ROMs e DVDs.
Anualmente, a escola faz a entrega da medalha Desembargador Júlio Carlos de Miranda, que premia personalidades e instituições que colaboram para o crescimento e o desenvolvimento das atividades da SMEC. A escola é dirigida por desembargador indicado pelo presidente do TJCE. O nome precisa de aprovação do Tribunal Pleno. O cargo de coordenador geral da SMEC é exercido por juiz, nomeado pelo diretor da instituição. A escola funciona na Rua Ramires Maranhão do Vale, número 70, bairro Água Fria, em Fortaleza. No próximo bloco, a gente fala sobre licitações. Até já! O telefone da comarca de Acaraú, localizada a 255 quilômetros de Fortaleza, é 88-3661-1080. No Brasil, a compra de produtos e a contratação de serviços por parte de órgãos públicos são feitas obedecendo regras estabelecidas em lei. Geralmente, o procedimento adotado é a licitação. Para falar sobre o tema, eu recebo o consultor jurídico da Presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Lima Verde Sobrinho, e a presidente da Comissão de Licitação do Tribunal, Georgiane Lima Gomes Botelho. Sejam bem-vindos. Obrigado. Doutor Luiz Lima Verde, que leis regem as licitações no Brasil? Bom, o procedimento licitatório, basicamente, ele é regido por duas leis federais. A Lei 8666, de 93, e a Lei 10.520, de 2002. A primeira é o Estatuto Geral das Licitações e Contratos Administrativos, e a segunda, mais recente, é a Lei do Pregão. Recentemente, em 2011, foi editada a lei do RDC, que é o Regime Diferenciado de Contratações Públicas. No entanto, essa legislação ela é específica para as obras da Copa das Confederações de 2013, Copa do Mundo 2014, Olimpíadas 2016, obras do PAC, bem como serviço de engenharia do SUS e contratos na área de ensinos públicos. E em que situações a licitação pode ser dispensada? Como regra, a contratação realizada pela administração pública, ela deriva de um procedimento licitatório. No entanto, existem situações em que licitar não é a melhor opção para a administração, ou muitas vezes não licitar é a única opção para a administração pública. Os casos de dispensa de licitação, eles estão previstos na Lei 8666, no artigo 24, e ali estão 33 hipóteses de dispensa de licitação. A dispensa de licitação é aquela situação em que é possível haver a competição. No entanto, por razões de interesse público, a competição ela é dispensada. A gente pode dividir em 4 grandes grupos as hipóteses de dispensa de licitação, que são eles: quando a licitação, o custo da licitação, ele for mais elevado do que aquilo que se pode contratar, essa é uma hipótese de dispensa de licitação. Por exemplo, nas contratações de obras e serviços de engenharia de até R$15 mil, o administrador ele tem uma hipótese de dispensa de licitação, ele pode fazer a contratação direta. Outro grupo, nós podemos verificar nos casos em que a licitação, você realizar a licitação, a demora nesse procedimento pode tornar ineficaz a contratação. Um exemplo são os casos de emergência e calamidade pública. Nessas situações, o gestor, o administrador, pode lançar mão da dispensa de licitação. O terceiro grupo, ainda nessas hipóteses de dispensa de licitação, diz respeito àquelas situações em que, do ponto de vista do interesse público, é mais viável não licitar. Eu cito como exemplo a hipótese de contratação de órgãos públicos, entidades públicas que prestam algum serviço, fornecem algum bem para a própria administração pública. Então, nessa situação, o administrador pode se valer dessa contratação direta com esses entes, essas entidades públicas. Por último, o quarto grupo de hipóteses de dispensa de licitação diz respeito àquelas situações em que o legislador elegeu como critério não a questão econômica, mas outros valores, tais como valores sociais, a inclusão social, a segurança nacional. Eu cito como exemplo a contratação de associações sem fins lucrativos que reúnem deficientes físicos. Essa contratação ela pode ser feita diretamente sem a necessidade de um procedimento licitatório.
Georgiane, quais as fases da licitação? A licitação tem basicamente duas fases. Uma fase interna, que a gente chama a fase de preparação do procedimento licitatório, e uma fase externa. Na fase interna, se identifica a necessidade da administração, de aquisição ou de contratação de serviço, vai se dimensionar essa necessidade, depois vai-se ao mercado para verificar quais são as soluções disponíveis para o atendimento dessa necessidade, depois é elaborado um orçamento para saber quanto vai custar essa solução. Só então é submetida à verificação de disponibilidade orçamentária e à aprovação da autoridade competente. Tudo isso se desenvolve na fase interna da licitação. Nessa fase também está incluída a elaboração do edital, que será a lei que vai reger aquela licitação específica, conjuntamente com a legislação da matéria. E esse edital é preparado, submetido à apreciação pela consultoria jurídica. A partir de então, ele é publicado e inicia-se a fase externa da licitação. Nessa fase externa, os licitantes vão enviar suas propostas, elas vão ser analisadas, julgadas. E dentro dessa fase externa tem dois momentos, a fase de análise dos documentos de habilitação e a fase de análise da proposta. Então, basicamente são essas as fases da licitação. Dr. Luiz Lima Verde, o objetivo da lei de licitações é evitar desvios de dinheiro público? Eu diria que não só o objetivo da lei, esse certamente é um dos, mas o objetivo maior da legislação que rege o procedimento licitatório é fazer com que a administração contrate com eficiência, com probidade, conferir transparência ao procedimento para que tanto o cidadão como os órgãos de controle possam fiscalizar, possam ter acesso aos trâmites. A questão de evitar desvios no procedimento licitatório é uma decorrência disso que eu acabei de falar. Quando eu tenho um procedimento licitatório rígido, um procedimento licitatório dentro da mais absoluta legalidade, certamente eu estarei evitando qualquer desvio de verba, eu estarei absolutamente dentro do que preceitua a lei. Todo procedimento licitatório tem que ter publicidade? Como isso ocorre? Sim, certamente. A publicidade é um dos princípios da administração pública, juntamente com a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência. Todos esses princípios estão no artigo 37 da Constituição Federal. Então, como regra, todos os atos da administração pública eles têm que ser públicos e motivados, como regra. Com a licitação não haveria de ser diferente. Então, como ocorre essa publicidade no procedimento licitatório? O procedimento licitatório, conforme a doutora Georgiane mencionou agora há pouco, ele é dividido em fases. Nós temos a fase interna, que é a fase do planejamento, da elaboração do edital. Nós temos a fase externa, que é a fase propriamente do procedimento licitatório, ou da dispensa, ou da inexigibilidade. E há também quem defende uma terceira fase, que é a fase da execução contratual. Em todas essas fases há a mais absoluta publicidade, seja através da publicação dos atos no Diário Oficial, seja através da franca disponibilização do processo licitatório na repartição pública para qualquer interessado ter acesso. Georgiane, uma empresa do Rio Grande do Sul, por exemplo, pode participar de licitação feita no Ceará? Sim, certamente. Desde a Lei 8666, já era possível a participação de empresas de outros estados, mas com o pregão, principalmente o pregão eletrônico, isso ficou mais fácil, porque o pregão eletrônico ele é feito através de um chat, de um sistema que a gente utiliza e que as empresas podem participar lá da sua sede, seja no Rio Grande do Sul, seja em qualquer parte do Brasil, sem ter que se deslocar aqui para o Ceará. Enviam suas propostas eletronicamente e participam da sessão de disputa da mesma forma. Então, o pregão tornou mais acessível, mais possível a possibilidade de empresas de outros estados participarem de licitações aqui. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco continua falando sobre licitações. Para entrar em contato com a comarca de Aiuaba, no interior do Ceará, ligue para 88-3524-1262.
O Judiciário em Evidência está de volta. Eu estou entrevistando o consultor jurídico da presidência do Tribunal de Justiça do Ceará, Luiz Lima Verde Sobrinho, e a presidente da Comissão de Licitação do Tribunal, Georgiane Lima Gomes Botelho. Eles estão falando sobre licitações. Doutor Luiz Lima Verde, quais as modalidades da licitação? As modalidades de licitação são 6. A concorrência, a tomada de preços, o convite, o leilão, o concurso e o pregão. O pregão é a modalidade criada em 2002 pela Lei 10.520. É uma modalidade cujo procedimento é mais simples, mais rápido e é destinada à aquisição de bens e serviços padronizados, aqueles cuja definição do padrão de qualidade e desempenho podem ser objetivamente definidos no edital. O critério utilizado para a licitação na modalidade pregão é sempre o menor preço. E um exemplo de bens e serviços que podem ser adquiridos através da modalidade pregão, conforme eu disse, são aqueles bens padronizados, como veículos, material de escritório, serviço de limpeza, manutenção, etc. A concorrência, a tomada de preços e o convite são modalidades licitatórias que levam em conta o valor da contratação. O convite é a modalidade utilizada para a contratação de obras e serviços de engenharia de até 150 mil e para os demais bens e serviços de até 80 mil. Já a tomada de preços é a modalidade licitatória utilizada para a contratação de serviços, obras e serviços de engenharia de até R$1,5 milhão e para os demais bens e serviços de até R$650 mil. A concorrência é a modalidade licitatória utilizada para as maiores contratações da administração, ou seja, para as obras e serviços de engenharia cujo valor ultrapasse R$1,5 milhão e para os demais bens e serviços cujo valor ultrapasse R$650 mil. O leilão é a modalidade que a administração utiliza para alienar bens imóveis ou bens móveis inservíveis, assim como produtos apreendidos ou penhorados. Nessa modalidade, vence o particular que ofereceu o maior lance. Por fim, o concurso é a modalidade licitatória destinada à contratação de serviços técnicos, artísticos ou científicos. Então, as modalidades licitatórias são essas 6. A licitação é a forma mais vantajosa de compra de produtos e contratação de serviços para órgãos públicos? Em regra, sim. Nós vimos, no entanto, que existem situações em que a licitação ela pode ser dispensada ou ela é inexigível. Então, eu cito como exemplo, situação em que a licitação não é a melhor opção para a administração pública. Por exemplo, o administrador precisa contratar um serviço de restauração de obra de arte. Nesse caso, eu não posso afirmar que, se eu licitar esse objeto, aquele vencedor certamente prestará a melhor restauração. Não, o que se pode afirmar com clareza é que a melhor restauração será alcançada através de uma dispensa de licitação. Eu vou diretamente ao restaurador, fulano de tal, que eu sei que é um profissional renomado, um profissional competente, e faço a contratação diretamente com ele. Georgiane, o pregão é a forma mais econômica e rápida dentro da licitação? Sim, o pregão tem se mostrado bastante proveitoso para a administração no sentido de que ele é mais ágil, que no pregão há uma inversão de fases, em que primeiro se discute o preço para depois verificar a documentação da empresa que tiver apresentado o menor lance, a melhor proposta. Como no pregão existe a possibilidade de reduzir os valores inicialmente propostos através de lances, é possível constatar ao final que os valores contratados têm sido inferiores aos estimados pela administração quando são realizados pela modalidade pregão. Por isso, então, que os órgãos de controle estão determinando que prioritariamente se façam licitações por meio de pregão sempre que o objeto se enquadrar dentro da definição legal de serviços e bens comuns. Doutor Luiz Lima Verde, qual a diferença entre inexigibilidade e dispensa de licitação? A inexigibilidade de licitação
ela é caracterizada pela situação em que a disputa ela é inviável. Eu tenho uma situação em que não há como estabelecer critério objetivo para a realização da licitação. As hipóteses de inexigibilidade de licitação estão no artigo 25 da Lei 8.666. São 3 as hipóteses. No entanto, aquelas hipóteses que ali estão são exemplificativas, outras poderão ser enquadradas. E eu cito as 3 hipóteses que ali estão. Quando se tratar de fornecedor exclusivo, é óbvio que não se tem viabilidade em licitar. Então, essa é uma hipótese de inexigibilidade. A segunda hipótese diz respeito à contratação de serviços técnicos especializados com profissionais renomados, por uma questão de impossibilidade, como eu disse antes, de estabelecermos critérios objetivos. Essa é uma hipótese em que o administrador lança mão da inexigibilidade e contrata diretamente um profissional que preste um serviço técnico especializado. Por fim, a terceira hipótese de inexigibilidade de licitação diz respeito à contratação de trabalhos artísticos. Essa inexigibilidade ela é uma decorrência da impossibilidade de se estabelecer critérios de julgamento, critérios objetivos de avaliação desses artistas. Então, essas são as 3 hipóteses de inexigibilidade previstas no artigo 25 da Lei 8.666. Já as hipóteses de dispensa de licitação são aquelas previstas no artigo 24 da Lei 8.666, nos seus 33 incisos, que agora há pouco eu me reportei e dividi em 4 grandes grupos. Georgiane, quais os principais tipos de fraude nas licitações e qual a punição para esses casos? Bom, na nossa experiência na Comissão de Licitação do Tribunal, a gente tem percebido que algumas empresas participam da licitação sem ter reais condições de executar os serviços. Então, quando chega o momento delas apresentarem a comprovação de experiência anteriores, elas trazem documentos que não são verídicos. E a gente procura, então, fazer diligências, conforme previsto na lei, para checar a autenticidade desses documentos. Existem também as empresas em que tentam fazer conluio, combinar preços. Esse fica um pouco mais difícil de detectar, porque a gente não tem contato com elas antes da sessão. E durante a sessão elas se mantêm impassíveis, né? E a gente ouve muito falar também sobre superfaturamento, mas isso é uma coisa que a comissão não tem muito como avaliar, porque a gente já recebe os processos com os orçamentos prontos. Então, a gente trabalha baseado nos orçamentos que estão constantes nos processos. E eles só serão classificados as empresas que estão com preços compatíveis com o que foi orçado pelo órgão que fez, pela unidade administrativa que fez o orçamento. As punições com relação à fraude, licitação, estão previstas na Lei 8.666 e também na Lei 10.520. Vão desde uma suspensão do direito de licitar e contratar com a administração, até uma declaração de inidoneidade, que também tem as condutas que podem ser enquadradas como crime. Aí já parte para uma apuração no âmbito judicial, sai do âmbito administrativo. Georgiane, as empresas que participam das licitações devem provar, antes da finalização do procedimento, que têm condições de cumprir o futuro contrato? Sim, uma das etapas da licitação é a conferência que a gente chama de habilitação, em que a empresa vai comprovar que reúne as condições exigidas no edital para a execução do serviço. Dentre elas, tem toda a regularidade fiscal e tem também a comprovação da qualificação econômica e financeira e a qualificação técnica, em que ela vai mostrar que já executou serviços de natureza semelhante, de uma forma bem-sucedida para empresas públicas ou privadas. Dr. Luiz Lima Verde, a legislação que trata das licitações deve ser mais eficiente para evitar prejuízos aos cofres públicos? Olha, eu entendo que a legislação que trata de licitações, ela é uma legislação eficiente. Talvez o que precise ser mudado seja a mentalidade dos homens que aplicam essa legislação. Enquanto o interesse público não for o primordial objetivo do administrador, nós continuaremos vendo fraudes, vendo propinodutos. Então, o problema não está na lei, está na mente de quem a aplica. Dessa forma, eu penso que
em termos legislativos, pode sim haver ainda avanço, mas o núcleo que hoje nós já dispomos, do ponto de vista técnico, eu entendo que é satisfatório. Mas, como eu disse, é preciso um maior rigor na fiscalização. Os órgãos de controle, felizmente, têm avançado nesse sentido. O cidadão tem se conscientizado cada vez mais de que esse problema é dele também, e as pessoas comuns têm cada vez mais se interessado pela fiscalização desses procedimentos. Nós temos visto, não raro, denúncias partindo de particulares e não de órgãos de controle. Então, o que precisa ser aprimorado é a mentalidade de quem aplica a legislação e uma maior eficiência da parte de quem fiscaliza. E eu volto a dizer, é visível que nós estamos avançando no ponto da fiscalização. Então, dessa forma, eu afirmo que a legislação em si, ela é suficiente, ela é eficiente. Obrigada pela presença. Nós ficamos por aqui. Outras notícias sobre a Justiça do Ceará você confere no site tjce.jus.br. O nosso Twitter é @tjcenoticias e o nosso Facebook é TJC Oficial. O Judiciário em Evidência volta na próxima semana.